Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yenam Yatat Pravakshani Janatvam Ashtate Anadimat Param Brahma Nasatan Nasad Uchate Sarvata Panipadantat Sarvato Shirumukham Sarvata Shrutimaloke Sarvanavritya Tishati. Bhagavad Gita, verso 13 e 14. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual você irá saborear o eterno. Brahman, o espírito que não tem começo e é subordinado a mim, situa-se além da causa e do efeito deste mundo material. Verso 14. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos, e ele tem ouvidos em toda parte. É deste modo que a super-alma existe, penetrando tudo. Hare Krishna. Você pode repetir, Ellen, por favor, o verso em português? Claro. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual você irá saborear o eterno. Brahman, o espírito que não tem começo e é subordinado a mim, situa-se além da causa e do efeito deste mundo material. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos. E ele tem ouvidos em toda parte. É deste modo que a super-alma existe, penetrando tudo. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, nós estamos então dando, né, a sequência aqui para o estudo que nós estamos fazendo do capítulo 13, né, a natureza, o desfrutador e a consciência. Né? Nós estamos nos versos 13 e 14, ok? Então, nos versos anteriores, Krishna, ele então fala o conhecimento, né? Ele fala o conhecimento, ok? E ele declara que existe um padrão de reconhecimento para aquilo que nós, ou para aquilo que ele, pelo menos, né, está apresentando como sendo pessoas respeitáveis do ponto de vista dos sábios. Estávamos falando hoje pela manhã na aula do tratado. Existem 4 tipos de pessoas que se aproximam do Senhor Supremo, ou da verdade absoluta. 4 tipos. Tá? Aí você vê em qual deles você se encaixa. Mas são apenas 4 tipos. Um é aquele que está aflito, que está em condição de desamparo existencial, de angústia, melancolia, está em estado de sofrimento. Então esse ser se aproxima, né, do absoluto em busca de alívio para os seus sofrimentos. É por isso que os mestres dão atenção a essa classe, porque elas são como no pronto-socorro do hospital, é a emergência. Tá? Então, eles são pacientes em situação de emergência. Por isso que Jesus, né, ele vai então dizer: vinde a mim todos que estão cansados, aflitos, desesperançados, desamparados, que estão em sofrimentos, eu vos aliviarei. Por quê? Ele sabe que os primeiros, os que chegam nessas condições, é porque estão em situação de emergência, é um pronto-socorro. Não vão receber atenção
de emergência. Mas esse tratamento emergencial é justamente emergencial. Não é que a pessoa vai estar em condição de desamparo e de aflição continuamente. Recebeu os primeiros socorros, aí entra para a ala da manutenção, vai fazer preparação para a cirurgia, vai fazer os cuidados e tal. O primeiro atendimento é para aliviar a dor do ser, não o problema propriamente dito, apenas a dor. Então, quando a dor existencial passa, devido aos conhecimentos, agora vamos fazer os tratamentos. Aí muda a nomenclatura. Mas, na maioria geral, aqueles que se aproximam de Deus, ou do Supremo, do Absoluto, chegam nessas condições, na condição de dor. Porque a convivência com os outros pacientes, que são os outros humanos, causam dor, eventualmente, em nós. E como são muitos humanos, então, se você coloca, mesmo que seja que eles causam dor, eventualmente, devido ao fato de que eles são muitos, então se você pega muitos eventos eventuais, você tem uma grande quantidade de eventos eventuais. Então passa a ser uma tônica contínua, ou uma experiência contínua, ou seja, desgaste que produz dor na relação com o outro, ser humano. Porque são pacientes numa clínica e, eventualmente, esses pacientes são crônicos e eles surtam. E o estado descontrolado emocional desses outros pacientes causam dor. Sem contar que, eventualmente, os pacientes que nós amamos desaparecem misteriosamente da existência, que é o que nós chamamos de morte. Isso causa também dor, tristeza, desamparo. Então, todas as experiências produzem dor, angústia existencial. E por conta desses problemas de existência que nos causam dor, nós nos aproximamos do Supremo, do Absoluto. São os aflitos. É uma classe de pessoas. É a maioria deles. Tá? A maioria de nós chegamos por conta disso. E não há do que se envergonhar, porque o importante é chegar. Se é por esse motivo ou por outro, o importante é chegar. Bom, chegamos. Né? Agora, uma segunda classe de pessoas que se aproximam do absoluto são aquelas que querem prestígio, querem fama, querem ser adoradas. Tá? E querem dinheiro, recursos, materiais, facilidades. Essas pessoas se aproximam do Supremo não necessariamente porque elas estão aflitas, mas porque elas querem ser reconhecidas. Elas querem ser adoradas. Então, às vezes, elas querem se aproximar de nós para pegar alguns conhecimentos e tal, para depois serem essas pessoas adoradas por outras. E não é ruim autônomos, ou seja, pessoas independentes ou líderes, porque líderes são importantes na humanidade, que eles conduzem os demais. Então, se alguém se aproxima de Deus com o objetivo de estabelecer uma escola filosófica, um sistema de religião, alguma coisa assim, mas com o propósito verdadeiro de beneficiar a humanidade, de ajudar a humanidade a se melhorar enquanto grupo, isso é reconhecido pelas autoridades como autêntico. Mas, de um modo geral, as pessoas que querem a autolatria, que são autólatras, isso chama-se pratista em sânscrito. Pratista significa aqueles que anseiam por serem adorados pelas almas condicionadas. Então, eles vão criar sistemas de religião, eles vão criar comunidades, eles vão fazer, né, vários mecanismos com o objetivo de serem reconhecidos como, né, grandes mestres, líderes espirituais, religiosos, etc. E com isso também vem os recursos materiais, que é o que eles gostam em última instância. Então, existe essa classe de pessoas que se aproxima de Deus para pegar uma carona no poder dele e, com isso, fazer a própria história. Também tem. Tá? Tem um terceiro grupo de pessoas que se aproxima do Supremo, que são os curiosos. Os curiosos são aqueles que já ouviram falar de muita coisa sobre o Supremo e tal, e eles querem matar suas curiosidades. Então, eles fazem perguntas, eles querem saber. Porém, eles querem saber, mas não necessariamente compreender. Eles só querem saber. É uma experiência mental apenas. É intelectual.
Normalmente, os pensadores, de modo geral, são assim. Eles ficam especulando a verdade absoluta e fazendo conjecturações. Porém, eles não têm realmente a intenção de unirem-se com essa pessoa, essa verdade absoluta. Elas não têm assim, elas nem acreditam que isso é capaz, que elas são capazes, na verdade. Elas nem têm essa determinação absoluta no coração. Elas querem apenas tirar dúvidas da cabecinha delas. Mas elas não têm realmente esse impulso de fazer essa imersão, essa simbiose radical, existencial. Elas só querem matar as curiosidades. Então elas vêm, se aproximam de nós, matam as curiosidades que têm e depois desaparecem. São como meteoros. Meteoros são assim, eles vêm, fazem um grande brilho no céu e voilà, cadê? Já foi, desapareceu. Então, eles brilham, aparentemente, são pessoas, né, que estão integradas e tal. No fundo, o que elas querem é apenas matar uma curiosidadezinha da cabecinha e vão embora. Por quê? Como os curiosos, a característica deles é a curiosidade. Então, ora eles estão curiosos com o Supremo, ora eles estão curiosos com os cangurus da Austrália, ora eles estão curiosos com o degelo da Groenlândia. Então, eles são simplesmente curiosos com tudo, inclusive com Deus. Mas não é que esse princípio tenha um valor substancialmente superior à questão que envolve, por exemplo, sabe, os assuntos gerais, universais. Não há uma distinção de valores de importância. Maduro. São curiosos. Eles não são piedosos porque também inclui, eles não são preconceituosos contra Deus também. Inclui também o princípio Deus na operação. Eles não fazem distinção, ou seja, eles não têm essa discriminação contra essa probabilidade. Mas, ao mesmo tempo, também essa probabilidade é um dos itens da curiosidade, que vai passar com o tempo. É uma característica dos curiosos, é a superficialidade. Eles não se aprofundam. Eles não se interessam profundamente na simbiose com o absoluto. Eles só querem ouvir, mas assim, de forma superficial. Eventualmente, alguns dessas pessoas que são curiosas enraizam-se ou despertam para os assuntos de profundidade. Então, eles ficam maduros, eles entram numa fase adulta. Essa fase adulta é a fase dos rishis, que é a quarta classe de pessoas que se aproximam do absoluto. São os chamados rishis. Tá? Rishis são conhecidos como os buscadores de sabedoria. Aqueles que se interessam pela sabedoria. Aqueles que querem entender a sabedoria. Aqueles que querem compreender. E esses que querem compreender, eles acabam colocando esse tema como uma das prioridades de relevância para a vida. Aqueles que são curiosos, aqueles que são curiosos ou aqueles que buscam prestígios ou aqueles que estão aflitos, não têm a intenção real de compreender o absoluto, só de obterem os benefícios que eles estão buscando do absoluto. Aquele que busca a autoadoração, a relevância social, o status social, por serem, vamos dizer assim, grandes personalidades e representantes de Deus. Aqueles que são curiosos, aliviarem-se da fricção, né, da coceira, da ansiedade, da curiosidade. E aqueles que estão aflitos, aliviarem dos seus sofrimentos. Mas assim que eles conseguem o fruto almejado, se desinteressam da pessoa. É como criança, por exemplo. Né? Imagina a seguinte situação. A criança está brincando na sala da casa. A mamãe está lá no quarto, ou na sala, junto, assistindo televisão. O papai está no jardim, fazendo jardim. E, de repente, lá na frente, passa uma pessoa vendendo sorvetes ou
frutas ou alguma coisa que seja do interesse dela. Ou ela vê na televisão alguma coisa que seja do interesse dela. Então, enquanto ela está distraída, ela está no mundo dela. As demais pessoas estão ali no mundo para viabilizar o mundo dessa pessoa em si. Uma criança, ela não está preocupada em cooperar com a estrutura. Ela só está vivendo e ali tem o pai e a mamãe para dar atenção a ela. É assim que funciona. Só que, de repente, ela vê um comercial de televisão de um produto que interessa para ela. Imediatamente, ela lembra do papai ou da mamãe. Enquanto ela está absorta no próprio mundo dela, ela não está consciente dos pais. Os pais estão lá para serem utilizados quando for necessário. E a criança está ali vivendo, né, o egocentrismo, o egoísmo natural das crianças, que não é culpa delas, é simplesmente uma fase. Elas estão ali vivendo aquele mundo delas, e de repente surge uma coisa de interesse, aí lembra do papai e da mamãe. Aí vai e se aproxima do pai ou da mãe, consegue o produto desejado, e assim que consegue o produto desejado, voltam de novo ao seu estado de hibernação existencial, que é o egoísmo. Se esquecem dos pais e focam naquilo que é objeto de interesse. Isso é uma atitude infantil, previsível e compreensível. Esse mesmo fenômeno se dá com almas supostamente adultas, ou seja, nós. São 4 tipos de pessoas que se aproximam do Supremo, das quais 3 classes são composta por almas infantis. Então, é a maior parte. Aqueles que estão aflitos, aqueles que são curiosos e aqueles que desejam fama e prestígio e facilidades materiais. A 4ª classe, a dos sábios, dos interessados em compreender a mente real do Criador, em compreender realmente a função do ato de existir, são aqueles que conseguem, na imensidão das dificuldades que ela tem de tempo, porque ninguém tem tempo, ela consegue salvar alguns momentos para esse aperfeiçoamento pessoal. E na medida em que ela vai entendendo a relevância disso, ela vai incrementando o interesse real pela pessoa suprema e passa a se tornar um buscador do infinito, ou um buscador do supremo, ou um buscador da sabedoria. Essa é a esperança dos sábios. Essa é a motivação dos sábios. Quando os sábios, então, aqueles que buscam o Supremo por sabedoria, apreendem o Supremo, compreendem o Supremo, eles passam a entender que esse ser só pode ser apreendido com o laço inviolável do amor, que, inclusive, pode também prender o próprio Senhor Supremo. Então, eles passam a lidar com a humanidade com a compaixão do amor, e o objetivo disso é conquistar o coração do Senhor, porque eles já o compreenderam e o apreciam, mas ainda não o conquistaram plenamente de coração. E para conquistá-lo plenamente, eles então adotam a humanidade como sendo seus filhinhos, para educá-los e cuidá-los para o prazer do Senhor Supremo. E eles fazem isso com uma atitude mental, a de conquistar o coração do Senhor Supremo, porque eles já o apreciam, devido à compreensão que adquiriram. Desses 4 tipos de pessoas que se aproximam do Supremo, os sábios são chamados de brahmanas, ou aqueles que compreendem o Brahman. Eles são os mestres educadores, os sábios que cuidam da humanidade, como amigos do Supremo. E esses são muito queridos ao Senhor Supremo. Ele diz, eu não conheço, ele diz, mais à frente na Bhagavad Gita, né, para concluir então o nosso raciocínio aqui, a nossa fala de hoje, ele vai dizer lá atrás, lá na frente, a gente vai, tem o seguinte verso. Aqueles que se ocupam em ensinar esses meus conhecimentos para as minhas almas, para os meus devotos, para as pessoas em geral,
para aqueles que sinceramente me buscam, aqueles que se ocupam em ensinar esse conhecimento supremo, esse conhecimento confidencial para o bem-estar da humanidade, esses me são os mais queridos ao coração. E eu não conheço ninguém que me seja mais querido do que esse. Então, nós entendemos que essa ação de preocupar-se com os demais, com a humanidade, e ensinar, educar as pessoas à compreensão do absoluto é o Dharma, ou a missão principal dos sábios. E os sábios, eles têm uma esperança no coração, pobrezinhos. Eles têm a esperança de que os aluninhos se interessem em também se tornarem sábios e gastem tempo estudando a mente do Criador. Olha só. É uma esperança ingênua, mas é uma esperança poderosa, da qual eles não desistem jamais, porque eventualmente aparecem interessados. E quando aparecem os interessados, é mais ou menos como quando a natureza consegue forjar um diamante. Demora 1 milhão de anos para que a natureza transforme um pedaço de carvão em um diamante. É 1 milhão de anos de pressão atmosférica e pressão de temperatura para produzir um diamante na natureza. Então, diamantes são raros, mas eventualmente eles aparecem. E os sábios costumam especializarem-se em caçar e coletar diamantes. Depois de encontrá-los, lapidá-los. E após lapidá-los, enfeitá-los num colar. E após isso, colocá-los graciosamente ao redor dos pés de lótus do Senhor Supremo, ou até mesmo, quem sabe, por que não, em seu pescoço, como uma joia rara de oferenda de amor puro. Mas diamantes não são fáceis, nós sabemos. Entretanto, essa é uma esperança que não escapa dos nossos corações. E se você, tiver a aspiração de ser um amigo querido, verdadeiro, sincero do Supremo, a 4ª classe te espera, com as portas abertas. Então, interesse-se por estudar e aprender sobre esse ser com os sábios. Chama-se Sadhu Sangam. Essa é a forma mais perfeita de nós apreciarmos verdadeiramente todo o esforço dos sábios, dedicando-nos a estudar os conhecimentos que eles sinceramente tentam oferecer com todo amor e dedicação para o bem-estar da evolução da humanidade. Se você não puder reconhecer esse tipo de sábio, certamente você cairá nas mãos de um que está querendo que você o adore. É muito simples. Tá? Mas não precisa ser artificial, é verdade. Tudo tem que ser feito de coração. Entretanto, seria muito bom que esse coração desperte. Essa é a aspiração de todos aqueles que são, entenderam o coração do Supremo e aceitaram isso como missão pessoal para que a humanidade progrida. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual você irá saborear o eterno, o Brahman, o espírito que não tem começo e é subordinado a mim. Ó, esse Brahman, esse absoluto, essa luz indivisível, ele está falando aqui, é subordinado a mim. Então não para na luz, tá? Situa-se além da causa e do efeito desse assim chamado mundo material. Então, vamos acompanhar para ouvir a explicação que ele dá sobre esse assunto. Namastê, Hariom, Shanti, Om Tat Sat, Hare Krishna.